pensamento interessante. Pode tocar, Claudivan, pode tocar, faz o fundo musical, isso. Falar com o fundo musical é melhor, né, Claudivan? Diga fidelidade. Outra vez, fidelidade. Eu quero dar uma definição de fidelidade. Marque aí. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Fidelidade é honrar o outro na ausência. E a Bíblia diz: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, o adultério pode estar nos nossos olhos. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: da mesma sorte, quanto às mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Repetem: e fiéis em tudo. O marido, ou diácono, seja marido de uma só mulher. E aqui tem duas linhas de interpretação. Alguns dizem marido de uma só mulher, é monogamia. Ou um só casamento. As duas interpretações, para mim, estão corretas. Aí tem um texto em Cantares, capítulo 4, verso 12, que diz: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Repete comigo: jardim fechado. Só as mulheres, só os homens. Aquele que casou tem que ser um jardim fechado para o outro, ou seja, o que o outro, só a pessoa da aliança tem acesso. Aquele que casou tem que ser um jardim fechado, onde só o cônjuge tem acesso. Mas outro dia um irmão brincou comigo e disse: pastor, lá em casa o jardim é tão fechado que nem eu tenho acesso mais. Mas aí não vale. Aí, lá em Cantares, capítulo 8, tem um texto muito interessante, onde ela faz uma autoafirmação, dizendo: eu sou um muro, os meus seios como suas torres, como as suas torres, sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Lembra, sendo uma poesia oriental, e aquele que escreve está pensando nas muralhas de Jerusalém. E aí o poeta diz, colocando voz na fala da mulher: eu sou um muro, e os seus seios como as suas torres, sendo eu assim, fui tida por digna. Ela está dizendo na poesia: eu tenho um comportamento sério, eu não sou leviana, uma postura de mulher comprometida, eu não sou uma mulher de fácil acesso, eu sou um muro. Os meus seios, suas torres, onde ficavam os vigilantes, os vigias, e por causa desse meu comportamento, dessa minha postura de mulher responsável, comprometida, eu construí confiança. E confiança não se compra, não se negocia, se constrói. Fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. Fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. É impossível falar de fidelidade sem falar de tentação, e tentação é o desafio nosso de cada dia. E é interessante que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse: vocês devem orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. No original é maligno, no original é diabo, no original é o tentador. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do tentador, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. A Bíblia diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não diz cada um será tentado, foi tentado, ou quem sabe será. Não diz,
os adolescentes serão tentados, não diz os homens de 50 anos, porque dizem que a crise dos 50, não diz os de 50, os recém-casados, não, cada um é tentado, todos nós somos tentados. Você, ao acordar, já foi tentado a dormir um pouco mais, deixando de vir na reunião. Quem não foi tentado no café a comer mais um pedaço de bolo? Quem não foi tentado a comer mais um pãozinho? Não é verdade? Quem não foi tentado a explodir com a esposa porque ela esqueceu o tênis? Quem não foi tentado a explodir com o marido porque ele esqueceu de fazer o que deveria? Quem não foi tentado a dar uma olhadinha para onde não deveria? Quem não entrou lá no site da UOL e de repente viu um convite para fazer uma viagem aonde não deveria? Quem não foi tentado ainda hoje, ou esta semana, quando foi fechado no trânsito por um outro carro e veio uma vontade de falar um palavrão e alguns até cederam à tentação? Nós somos tentados todos os dias, e não tem bom, não tem idade, não tem cor, não tem nível universitário, não cultural, não. Todos nós somos tentados. Por exemplo, sabe qual é o fraco de todo? Aonde está o fraco de toda mulher? O fraco de toda mulher está na boca. Você nunca vai encontrar 30 mulheres pescando juntas. Não dá. Você nunca vai encontrar 30 mulheres caçando juntas. Você já percebeu que o banheiro de mulher é diferente do homem? O homem vai ao banheiro para cumprir um propósito. A mulher vários. E a mulher nunca vai ao banheiro sozinha. Ela tem que convidar a outra. Vamos ao banheiro comigo? Você não vai encontrar homem dizendo assim, vamos ao banheiro comigo? Vamos ao banheiro comigo? Isso é coisa de mulher. Já viu como é a carteira do homem e a bolsa da mulher? E é interessante que a mulher não usa o banheiro só para as necessidades fisiológicas, elas usam o banheiro para fazer reuniões extraordinárias, para discutir assuntos relevantes, a roupa das outras na festa. E a mulher usa o banheiro para conversar, para falar. Dificilmente uma mulher guarda segredo. Eu acho que o homem que tem um caso extraconjugal e diz para a amante, fica só entre nós, coitado. E tem algumas que arrumam um jeito de contar para outra o segredo, usando a desculpa da oração. Vou contar para você, mas é para orar. Mulher, o fraco da mulher está na boca. E sabe onde está o fraco do homem? O fraco de todo homem está nos olhos. Querem ver? Por exemplo, o homem está no saguão do hotel e o cara diz assim, senta ali um pouquinho naquela poltrona e aguarda, meu senhor, enquanto eu resolvo o problema. E quando ele está sentado na poltrona, em frente para o balcão, entra 3 mulheres, vestidas perigueticamente, toda barulhenta. E o irmão que estava lendo, ele levanta os olhos e vê as 3 na frente dele com uma microsaia. E ele olha, sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouco ele olha de novo, tem de misericórdia de mim, Senhor. E ele fica sem saber para onde olhar agora. Isso é tão verdade, ele não tem idade. Eu estava almoçando com um pastor com quase 90 anos de idade no Rio de Janeiro. Pastor muito bem sucedido financeiramente, me levou para almoçar num restaurante muito legal no Rio de Janeiro. E aí nós sentamos de frente para um corredor, e eu e ele, nós ali batendo um papão. Eu gosto muito de conversar com gente experiente, batendo um papo e tal. E de repente entrou 3 ou 4 moças vestidas perigueticamente, com um salto dessa altura, e toda assim, barulhenta e tal, e
falando, e passou por nós. Não tinha como não ver, porque na nossa frente, eu sempre disse que a primeira olhada não é pecado. Agora tem gente que não sai da primeira, então. Aí elas passaram por nós assim, eu e ele olhamos e foi embora e já era. Quando elas passaram, aquele homem de 90 anos de idade olhou para mim e disse: pastor Josué, esse é o nosso problema. Eu disse: como? Pastor, eu pensei que era problema para os de 30. Pensei que era problema para os de 40. O homem já estava quase virando a curva para entrar na eternidade. E continuava sendo tentado. O que significa dizer é que não tem bom. E preste atenção nesse texto que Tiago não inclui a figura do diabo, a presença do diabo. Não está aí o diabo nesse texto. Porque o teu maior desafio não é enfrentar o diabo antes de qualquer coisa. O teu maior adversário, o teu maior inimigo não é o diabo. O meu maior problema sou eu mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. A primeira pessoa que me cria problema sou eu mesmo. A primeira pessoa que eu tenho que vencer sou eu mesmo. Paulo chama a nossa velha natureza de carne. E Tiago diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Por isso que Paulo em Romanos grita: miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E dentro de mim há uma guerra entre a carne e o espírito. Então o meu maior desafio é vencer o que está dentro de mim, não o que está fora de mim. Antes que Davi derrubasse Golias, ele teve que vencer dentro dele mesmo o medo, a desconfiança. Todo pecado é precedido por uma tentação. E a tentação é a razão primária para desejarmos pecar. E aí você deveria ler, às vezes em quando, Provérbios capítulo 7 todo. O texto diz: e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Um rapaz sem juízo. E ela disse: pois meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço. O diabo é mestre em seduzir. Por que muitos não vencem a tentação e se rendem ao pecado, arruinando a sua vida, o seu casamento, tá? E a sua família? Por quê? Primeiro, excesso de autoconfiança. Pensar que é possível flertar com o pecado e sair ileso. Nunca brinque de se arriscar, porque Sansão brincou de se deixar amarrar e amarrado ficou. Eu tenho uma notícia para te dar. O diabo não brinca de ser diabo. O pecado mata. E Jesus disse que a carne é fraca. Sabe quando é que você fica mais vulnerável ao pecado e à tentação? Quando você acha que você não vai cair. A tentação é mais perigosa quando você acha que não cairá. Foi por isso que Paulo disse: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Sabe por quê? Porque o meu excesso de confiança me faz baixar a guarda e me tornar vulnerável
impossível diante dos ataques. Pedro disse para Jesus: todos podem te negar, menos eu. Todos podem te decepcionar, menos eu. Ainda que seja necessário eu morrer, morrerei, mas eu não te decepciono. Coitado. Cuidado. O próprio Jesus disse: vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os irmãozinhos com excesso de fofura na barriga, que o diga. Se a carne não fosse fraca, não teríamos barrigudos, nem excesso de fofura. A carne é fraca. A carne é fraca. Agora escute, não impor limites. Limites servem para demarcar o seu território. Eu marquei alguns versículos que eu achei interessante. Primeiro, reconheça que dentro de cada um de nós há uma capacidade incrível para pecar. Reconheça que dentro de nós há uma capacidade incrível para pecar. Acima de tudo, guarde o seu coração, diz a Bíblia, pois dele depende toda a saída da vida. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. E tenho o conhecimento que vem do bom senso. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Homens e mulheres prudentes colocam limites. Homens e mulheres prudentes colocam limites. Se a carne é fraca, eu preciso viver de forma prudente, colocando limites. Até aqui eu posso ir. Até aqui você pode vir. Limites. A gente precisa colocar limites no celular. A gente precisa colocar limites no notebook. A gente precisa colocar limites no computador. A gente precisa colocar limites no nosso carro. Quem eu devo transportar no meu carro e quem eu não devo transportar no meu carro. Eu tenho dito para os casais: confie na sua mulher, mas não exageradamente, porque ela não é anjo. A mulher de Potifar, de tanto conviver com o subordinado, se apaixonou por ele. E um dia o irmão José chega para trabalhar, e a senhora Potifar se aproxima, toda produzida, toda arrumada, toda cheirosa, e chama o irmão José atrás da porta e diz: Zezinho, deita-te comigo. Preste atenção, que não tem bom. É preciso colocar limites. É preciso colocar limite no escritório. É preciso colocar limites em casa. Se o diabo não brinca de ser diabo, se o pecado mata, e se a carne é fraca, e o pecado é doce, porque se fosse amargo ninguém queria. Se o pecado tivesse o sabor de uma bezetacil, ninguém queria. O pecado só é atrativo porque a Bíblia diz que ele produz gozo. Ele produz prazer, mas a Bíblia diz que o seu fim é morte. Então, se o diabo não brinca de ser diabo, o pecado mata e a carne é fraca, eu preciso viver de forma prudente, colocando limites. Na escola, na faculdade, no telefone. Tem muita gente brincando nas redes sociais. A Bíblia diz que Davi, em um tempo em que os reis iam para a guerra, mandou Joabe e o seu exército guerrear, e ele
aos 50 anos, e quem sabe ele estava naquela crise dos 50, onde muitos caras se acham os saradões. Parece que os hormônios borbulham como na adolescência. E eles querem medir a capacidade, o nível de poder de sedução. E Davi almoça, deita, acorda, depois do almoço, dá uma espreguiçada, sai na varanda do palácio, e quando ele dá uma olhada, como quem vê um filme pornográfico, ele vê Betseba, uma linda mulher, tomando banho nua. E ele pergunta para um subordinado, quem é? E a resposta foi, ela é mulher do teu homem de confiança, um dos homens de confiança, chamado Urias, um oficial do exército. Ele diz, por favor, traga-me essa mulher. E ele se deita com ela. Agora olhe para cá, por favor. Ele honrou o seu homem, seu oficial de confiança. Ele honrou esse homem na ausência, sim ou não? Não. Irmão, olhe para cá, por favor. Toda vez que você planta a semente da desonra, você vai colher morte, vergonha e apedrejamento moral. Toda vez que você planta a semente da desonra, você vai colher morte, vergonha e apedrejamento moral, porque com Deus as coisas não terminam em pizza. Ele não honrou o seu homem de confiança que estava na guerra. Ela não honrou o seu marido que estava na guerra. A mulher de Potifar não honrou Potifar na sua ausência, mas José nos ensina uma grande lição. O diabo não brinca de ser diabo, o pecado mata, a carne é fraca, mas é possível vencer quando se vive prudentemente. José disse para ela, não! O teu marido colocou tudo em minhas mãos para gerenciar, menos você, porque você não é minha mulher, você é mulher dele, você é mulher do meu patrão, você é mulher de Potifar, e jamais eu faria tamanha maldade e pecado contra o meu Deus. Porque aqui não é só uma questão de honrar o meu Senhor na sua ausência, mas é honrar a Deus na sua presença. Olhem para cá, por favor. Eu tenho dito para as mulheres, confie no seu marido, mas não exageradamente, sabe por quê? Bem-aventurado é o homem que tem uma mulher bisbilhoteira. Cuidado quando você vê alguém colocando senha em tudo. Cuidado quando você vê o cônjuge atendendo o telefone escondido atrás do muro. Cuidado quando você vê o cônjuge apagando todas as mensagens do celular. Apaga tudo, apaga tudo. Apaga. Ué, não é traficante, pô? Não é bandido. Cuidado quando você vê alguém levando o celular até para o banheiro. Na hora de dormir, coloca o celular no cofre. Coloca a senha em tudo e não dá senha para ninguém. Tem coelho nessa moita. Se não tiver uma coelhinha. Irmã,
Que história é essa de você tirar uma fotografia tomando banho de sol de biquíni, fio dental na praia e postar no Facebook? Que história é essa? Você não tem juízo? Irmão, você é líder ou você é um banana? Deixando a sua esposa postar isso na internet? Deus deu para Adão a responsabilidade de proteger o jardim. Tem umas irmãs que colocam um vestido degotado assim, ó. Tira uma foto assim. Para os irmãos da igreja curtir. Pomba gira, pô. E o marido acha mal barato e curte também. Curte. Pior quando o homem coloca uma sunga, tira uma foto e posta para as irmãs curtir também. Ou nós somos igreja, ou a semelhança de Sansão, o diabo vai nos pegar, vazar os nossos olhos e fazer de nós palhaços no seu arraial. Deus quer gerar temor no nosso coração. Se vocês me entendem, digam amém. Irmão, preste atenção. Eu estou falando com empresários, eu estou falando com profissionais liberais, eu estou falando com pessoas que têm colaboradores. Os nossos colaboradores estão aqui. Eu não carrego nem a minha gerente que está aqui no meu carro. Ela está aqui de prova. Outro dia fomos para o cartório. Ela disse, pastor, o senhor vai no cartório agora? Eu disse, vou. E ela mesma disse, eu vou no meu carro. Eu pensei, é claro. Eu não carrego mulheres no meu carro sozinho. Pastor, mas o senhor é perigoso? A minha carne é. Foi Jesus quem disse, o diabo não brinca de ser diabo. A carne é fraca e o pecado mata. Se Davi estivesse aqui hoje, sabe o que ele diria para nós? Cuidado, porque um caso pode começar numa parada para um café. Um caso pode começar numa parada para o jantar. Um caso pode começar numa viagem de negócios. Um caso pode começar numas férias com algumas amigas e amigos. Então preste atenção, por favor. Coloca limite no seu carro. Não tem nada a ver. Ela é casada e eu também. Porque é casado, não é carne. Não, eu viajei, fiquei 15 dias fora para um tratamento, meu marido ficou em casa, mas a minha empregada cuida bem dele. Ô irmã, você não tem juízo? Você não tem juízo? Quem é que você coloca para trabalhar como sua secretária? Quem? Outro dia eu vi um cara atendendo uma secretária lá no aeroporto, atendendo a secretária dele, um executivo que estava próximo de ir numa sala VIP, e ele atendeu assim, ó, alô, fala meu amor, não meu anjo, meu bem, deixa eu te explicar minha querida, ou minha fofa, meu anjo, ou meu amor. Eu disse, depois do expediente é motel, porque eu duvido que ele fala assim com a mulher dele. Um tipo de tratamento eu só dou para minha mulher. E depois gente, para com isso. Não existe amizade sem segundas intenções entre um homem e uma mulher. Muita amizade entre homem e mulher vira caso. Pô, eu sou homem, sei do que estou falando. E eu trato sobre isso toda semana. Muita
amizade. Não, é que eu conto para ele conto para ela meus problemas, e ela me entende, e ela aí também conta os delas para mim, e eu entendo, e a gente se aconselha. E daqui a pouco está no motel, um tentando resolver o problema do outro. Aí você me diz, pastor, o senhor é radical, hein? Não, Jesus era radical, sabe por quê? Jesus disse assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão direita te faz pecar, corta. Se o teu pé direito te faz tropeçar, também arranca, porque é melhor entrar no céu amputado do que no inferno com tudo. Jesus disse, fica esperto. Fica esperto. Se vocês me entendem, digam amém. O que você está postando no Facebook? O que você está conversando no WhatsApp? Quais são os sites que você está navegando? Vocês sabiam que eu estou, assim, extremamente preocupado com o número de homens viciados em pornografia? Por detrás dos pedófilos, sempre tem gente viciada em pornografia. Por detrás dos adúlteros, sempre tem gente viciada em pornografia. Por detrás dos estupradores, sempre tem gente viciada em pornografia. Por detrás das pessoas que perdem o controle e vão em busca até de zoofilia, de necrofilia, vão atrás de coisas absurdas, sempre tem alguém viciado em pornografia. Eu costumo dizer que a pornografia é carne temperada pelo diabo no inferno. A Andréia sempre fala, aquilo que gera morte, nós devemos evitar. Se fosse bom, gerava vida, mas se gera morte, é pecado. Se vocês me entendem, digam amém. Amém. Deixa eu terminar aqui. Olha como isso é perigoso. Antes, temer ao Senhor é odiar o mal. Repete comigo. Temer ao Senhor é odiar o mal. Outra vez. Olha o que aconteceu. Um pastor estava aconselhando um casal, uma esposa carente. Ele aconselhou a esposa. E essa mulher ficou com o telefone dele e ele ficou com o telefone dela. Até aí tudo bem. Mas vou dar um conselho para você. Faça como eu faço. A maioria das mulheres que eu tenho o telefone aqui, eu sempre coloco assim, Fernanda do Joaquim. Joaquim da Fernanda, Ana do Salomão, para não ter problema. Aí o pastor ficou com o telefone da irmã carente. E mulher carente quer conversar com gente que dá atenção, e o pastor deu atenção e tal, até aí normal, aconselhando. Mas um dia, à tarde, a irmã chamou o pastor no WhatsApp, e o pastor atendeu. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E aí, de repente, ela perguntou para ele assim, o que você vai fazer agora? Ele disse, vou tomar banho. Até aí, normal. Você não toma banho, irmão? Quem tomou banho aqui hoje? Vai tomar depois? Então tá bom. Todos nós tomamos banho, não é? Se bem que o Steve Jobs tomava um banho por semana. Um dia mandaram ele tomar banho, ele foi lá no banheiro e colocou o pé dentro do vaso sanitário. Era louco mesmo. Aí o pastor disse, vou tomar banho, até aí normal. Aí começou a ficar grave com a frase dela depois. Ela disse assim, como eu gostaria de estar aí para esfregar suas costas. Ô irmão, se uma mulher escrevesse isso para você no WhatsApp, qual seria a sua resposta? Com sinceridade, irmão. Qual seria a sua resposta? Eu estou falando a pastores aqui, ouçam-me, pastores. Tem pastor me assistindo também, ouçam-me. Eu viajo por esta nação há quase 30 anos. Eu conheço os hotéis de quase todos os estados do Brasil, eu conheço pelo menos um hotel.
Eu construí um nome e um crédito. Aonde eu chego, eu sou tratado como príncipe no Brasil e fora dele. Sou respeitado por igrejas tradicionais pentecostais. Levou quase 30 anos para eu construir um nome. Para perder isso, basta uma conversa de 1 minuto no WhatsApp. Sabe o que o pastor respondeu? Quem sabe um dia. Por causa disso, olha o que aconteceu. A mulher termina a conversa e deixa o telefone em cima da mesa. O filho adolescente vem e pega para usar o WhatsApp da mãe. E ele começa a ver a conversa do pastor com a mulher. Achou estranhíssima. Levou para o pai. Ô pai, olha a conversa da mãe com o pastor. Você já imaginou um pastor perder a igreja por causa de um abraço? O pastor deu um abraço numa irmã. A irmã foi no conselho e disse: ele me deu um amasso. Aquilo não foi abraço. O pastor me deu um amasso. Isso não é papel de pastor. O conselho reuniu, chamou o pastor confessou, e por causa de um abraço errado ele perdeu a igreja. Esse pastor do WhatsApp foi chamado num conselho, e diante do conselho o marido disse assim: eu só não te dou um tiro na cara, porque eu sou mais crente do que você. Você é uma vergonha para a tua classe e para a tua igreja. Quem planta desonra vai colher morte, vergonha e apedrejamento moral. Porque muitos estão caindo, porque não confessam a tentação. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Preste atenção. Quem confessa a tentação não confessa pecado, e quem confessa uma fraqueza não confessa um fracasso, porque se antecipa ao pecado e se antecipa ao fracasso. O que nós precisamos dentro do casamento é construir uma relação de confiança, aonde um tenha liberdade para contar para o outro o que está se passando dentro da sua mente, seu coração. Irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o teu marido chegasse para você e dissesse assim: querida, lá no trabalho tem uma mulher que está me perturbando, me tentando, e ela mandou para mim essa mensagem, como que você reagiria diante de uma situação dessa? Se a tua esposa chegasse para você e dissesse: olha, lá no trabalho tem um rapaz que está me perturbando e tal, está me tentando, está me incomodando e está mexendo comigo, o que você faria? O grande problema é que os casais não constroem uma relação de confiança onde um pode abrir o coração para o outro. Eu nunca me esqueço, eu recebi um e-mail um dia de uma irmã dizendo assim: pastor, meu marido contou para mim que é viciado em pornografia e até se masturbou assistindo pornografia. Pastor, ele é um prostituto, um vagabundo, um sem vergonha. Eu estou me separando dele, eu estou me divorciando dele, pastor. Não quero mais aquele imundo, aquele porco do meu lado. Eu pergunto: coveira ou parteira? Outra vez: coveira ou parteira? Eu não vou dizer o nome dele porque ele não me autorizou, mas ele falou isso publicamente numa ministração. É um grande pregador, um pastor que eu respeito muito. Ele disse que há anos atrás
Ele entrou num desespero consigo mesmo. Chamou a esposa para uma conversa na sala. E eles sentados na sala. Ele disse: querida, preciso te falar algo. Chorando, preciso te falar algo. O que foi, meu amor? Eu sou pastor. Estou no púlpito sempre pregando. Mas tem algo me destruindo. O que é, meu amor? Eu não consigo vencer a pornografia. A esposa o abraçou, deitou a cabeça dele no colo e, chorando com ele, ela disse: por que você não me contou antes? E ele chorava de soluçar. E ela dizia: por que você não me contou antes? E ela, passando a mão na cabeça dele, disse: de hoje em diante, a sua luta vai ser a minha luta. A sua guerra vai ser a minha guerra. A sua batalha vai ser a minha batalha. Porque está escrito que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, e o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. De hoje em diante, não vai ser só você, vai ser você, eu e o Espírito Santo entre nós. Passaram um tempo orando, e sabe o que aconteceu? Nunca mais esse foi o problema do pastor. Irmã, Deus quer usar você como agente de cura para o seu marido. E Deus quer usar o marido como agente de cura para a sua esposa. Vamos ficar de pé. Cadê a Beth? Eu queria ouvir a Beth cantando um hino aqui, preparando o nosso coração para ouvir agora uma história que eu quero crer que vai abençoar todos nós. Só vou pedir uma coisa: só saia se você tiver algo mais importante lá fora do que o milagre que Deus tem preparado para o teu coração. Só saia se você tiver algo mais importante lá fora do que o que Deus tem para fazer conosco aqui dentro. Amém, amados? Vamos orar. Irmã, coloque a mão no coração do teu marido aí, por favor. Comece a orar pelo teu marido, dizendo: Senhor, guarda o meu marido na hora da tentação. Guarda o meu marido diante das tentativas do diabo de seduzi-lo. Guarda o coração, guarda a alma, guarda a mente do meu marido, Senhor. Ora, ora, ora. Senhor, guarda cada homem aqui. Guarda cada homem aqui. Gera temor no coração de cada homem aqui. Gera temor no coração de cada um dos teus filhos aqui. Aplica o poder do sangue de Jesus. Aplica o poder do sangue de Jesus ao Espírito Santo. E que haja mudança de atitude, que haja arrependimento, que haja confissão, que haja perdão. Enche-nos do Espírito Santo nesta noite. Enche-nos do Espírito Santo nesta noite. Enche-nos do Espírito Santo nesta noite. Que cada homem seja aqui um homem cheio do Espírito Santo, cheios da palavra, cheios de temor, cheios de um desejo incontrolável por vida santa, vida reta, vida justa. Nós oramos por todos os homens. Cerca-os com a tua graça, com a tua glória, com a tua presença, com o teu amor. Coloque a mão no coração da sua esposa, meu irmão. Comece a orar dizendo: Senhor, guarda a minha esposa
esposa na hora da tentação. Livra o seu coração e sua mente do mal. Protege minha esposa contra os dardos inflamados do maligno. Guarda a mente, guarda as emoções. Protege a minha esposa. Guarda a minha esposa. Cerca a minha esposa com a tua graça, com o teu amor, com a tua glória, com a tua presença. Enche a minha esposa com o teu Espírito Santo, que ela seja uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Dá que todos aqui estejam debaixo de um batismo de amor, de um batismo de glória, de um batismo de poder, de um batismo de alegria, de um batismo de santidade, de um batismo celestial. E que como nunca nós possamos, em Cristo, viver uma vida de vitória sobre o pecado. No nome de Jesus. Em pé, vamos cantar ao Senhor.